Deus permitiu Adão pecar? Vamos lá então. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Agora, Deus está permitindo o homem comer do fruto ou proibindo ele de comer do fruto? Ok, está proibindo. Então, não permitiu. Então, se ele não permitiu, logo ele proibiu. Por isso, a desobediência é pecado, porque foi uma quebra de uma ordem estabelecida. Se Deus permitisse Adão pecar, o pecado não seria pecado, porque Deus o permitiu. Agora perceba que é contrário à natureza de Deus afirmar que ele permitiu o pecado de Adão, mesmo sabendo o que iria acontecer, colocando o livre-arbítrio como base para isso. O que está em jogo ali é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O homem é responsável por seus atos. E Deus demonstra isso tendo todo o controle sobre as piores situações. Perceba que Deus disse: se comer, certamente morrerás. Deus está falando sobre o salário do pecado, sobre a sua recompensa, que é a morte. Portanto, o homem agora perdeu o direito à vida eterna. Então, se Deus sabia que o pecado de Adão iria acontecer, por que deixou que acontecesse? Deus não deixou. Isso também é contrário à natureza de Deus, falar que ele deixou. É como expressar que Deus não tem autoridade. É como expressar que Deus não é respeitado. É como expressar que Deus não tem controle. Porque se Deus deixar o pecado imperar, é dizer que Deus não tem poder suficiente para o conter. Se o corpo de bombeiros não tiver água suficiente, como eles vão apagar o incêndio? Então Deus tem poder mais que suficiente para destruir com o pecado. O apóstolo Paulo disse: então continuaremos pecando para que a graça transborde? De maneira alguma. O apóstolo Pedro deixa claro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 19 e 20, que o Cordeiro de Deus foi entregue antes da fundação do mundo, ou seja, para que o pecado fosse lavado da humanidade. Entenda que para cada problema, Deus sempre tem a solução. Aí está a soberania de Deus em Cristo Jesus. Então, amados, dizer que Deus permite todas as coisas é um termo equivocado, mas dizer que Deus tem conhecimento de todas as coisas é um termo liberado, aprovado, legal e correto, porque nada escapa de sua visão. Que Deus abençoe o seu coração e aprimore o seu conhecimento. Comece a engrandecer a Deus por sua incrível sabedoria e seu inestimável poder.